Olá pessoal, vamos continuar mais um dia de hoje com nossas aulas e hoje nós vamos ter a matéria de Geografia. Lembrando que hoje é dia 7 de maio de 2020. Olha só pessoal, esse conteúdo que a gente está vendo aqui, a gente já iniciou ele em aulas passadas. Então esse conteúdo aqui, ele é um subtítulo, mas ele faz parte daquele título maior que a gente viu na aula passada sobre relevo. Olha só, vocês vão fazer as páginas 199 e 200. Lembrando que na 199 tem um pequeno texto, né? E na 200 tem uma atividade relacionada a esse texto aqui. Então tá aí a importância de se entender o que está escrito nesse texto. Para a gente compreender um texto é necessário a gente ler mais de uma vez. A gente não compreende o texto apenas com uma leitura. A gente tem que aprofundar, a gente tem que conversar com esse texto para saber o que esse texto está querendo dizer para a gente. Então você tem que ler esse texto mais de uma vez, grifar com lápis de cor aquelas partes que você considera mais importante. Pegue o seu lápis de cor, mas não faça isso na primeira leitura. Deixa para você grifar na segunda leitura, que é o momento que você já compreendeu melhor esse texto. Usar o dicionário, gente, para a gente ler o texto, necessariamente a gente precisa estar com o dicionário do lado, porque vai que tem uma palavrinha que você não conhece no texto. Se você não conhece essa palavra, você não vai compreender o texto. Então, se tem uma palavrinha lá que você desconhece, já fica com o dicionário do lado, porque aí o dicionário já vai esclarecer a sua dúvida com relação a isso, ok? Então, olha só, depois de ler várias vezes o texto, grifar as partes mais importantes do texto, usar o dicionário caso tenha alguma palavra que você não conhece, aí você vai começar a resolver os exercícios. Se você lê os exercícios, não conseguiu fazer, dá mais novamente uma lida no texto, procurando essas respostas no texto, tá bom? Olha só, a gente está falando sobre as transformações no relevo. Gente, o que é relevo? Relevo são a nossa superfície terrestre, ela não é igual em todos os locais. Quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente vai daqui para Brasília, a gente percebe algumas montanhas, algumas depressões. Quando a gente vai daqui para o Mato Grosso, tem algumas chapadas, né, com cachoeiras. Então, tudo isso é relevo, montanhas, planícies, planaltos, escarpas, monte, vale, tudo isso faz parte do relevo do nosso planeta. E aqui no Brasil nós temos alguns relevos específicos, que é voltado por planalto, que ele é um pouquinho alto, depois ele fica plano, que é voltado para planície, que ela é baixa e reta, que é voltado para montanhas e que é voltado para montes, tá? Então, todos esses são os relevos aqui do Brasil. Vocês já fizeram uma atividade falando sobre o relevo, já fizeram pesquisas falando sobre relevo. Aqui tem um link para você aprofundar os conhecimentos com relação ao relevo, tá bom? Agora vamos entender as transformações no relevo. Tudo muda com o tempo. A chuva, o sol, o vento faz esse relevo se modificar. Quando isso acontece, nós tivemos uma transformação ocorrida pela natureza. Com o passar do tempo, vamos supor, algumas rochas, alguns milhões de anos atrás, alguns mil anos atrás, elas eram diferentes. Com o tempo foi chovendo naquele local, foi ventando naquele local e há uma espécie de fragmento naquela rocha, em algumas rochas. E a água da chuva leva parte dessas rochas para outras regiões. Então há aí uma modificação. Então isso com o passar de milhares de anos, isso vai se modificando. Então a mesma rocha que a gente tem hoje não vai ser a mesma rocha que a gente vai ter alguns mil anos depois, tá? Porque elas passam por transformações. Essas transformações, elas são chamadas de erosão, que é a modificação feita pela natureza.
ok? Só que olha só, nós temos também as modificações feitas pelos seres humanos. A natureza é aquela que é natural, provocada pela chuva, pelo vento, né? E uma série de fatores ambientais. E tem aquelas que são provocadas pelos seres humanos. Por exemplo, o homem, ele também modifica o relevo onde ele vive. Se ele começa, por exemplo, a desmatar uma região entre rios, o que vai acontecer? Vai acontecer desmoronamento da mata ciliar. O que é a mata ciliar? É aquela mata que tem nas margens do rio. E aí o que vai acontecer? Barro na água. Muitas pessoas, como por exemplo no Rio de Janeiro, constroem as suas casas nos montes, né? Nas montanhas, na serra. E o que acontece? Como ele prepara aquele ambiente para poder construir uma casa, ele faz um processo de desmatamento naquela região e o solo fica desprotegido. Por isso que em muitos locais a gente tem várias catástrofes dessas regiões que molham, o solo não aguenta, fica molhado e desmorona. Então isso é provocado pelo ser humano, tá? Então olha só, quando a gente está lendo um texto, gente, a gente tem que procurar nele as palavras-chave para a gente entender melhor esse texto. Quais são as palavras-chave desse texto? São as transformações no relevo, que são as mudanças que podem ser provocadas por seres humanos ou pela natureza. Natureza versus ser humano. Esses dois aqui modificam o ambiente, né? A natureza com os fenômenos naturais, principalmente envolvendo o vento e a chuva, e os seres humanos com as suas atitudes, muitas vezes inapropriadas, tá? Isso tudo vai gerar o quê? Erosão. Só não pode esquecer que erosão pode ser por fator da natureza e também pode ser provocada pelos seres humanos. E aí, na página 200, tem aí 4 atividades para vocês fazerem. Essas atividades é com base nesses textos aqui. Tem a número 1 que você vai ligar. O que se refere à água? O que se refere ao vento? O que se refere ao ser humano? E em seguida, vem a questão número 2, que você vai explicar o que é erosão. Lá no texto tem uma definição melhor para você conseguir fazer essa atividade. A 3, escreva algumas modificações do solo feitas por pessoas. Nós vimos que alguma modificação pode ser pelo ser humano e outra pela natureza. Eu quero que você indique aqui 3 que foi o homem que causou na natureza. E a número 4, qual a relação entre um deslizamento de terra e um desmatamento da vegetação em uma área de montes? O que acontece quando a gente desmata e a terra ela desliza, ela cai? Por que isso ocorreu, né? Aí é que você vai pesquisar no livro. Pesquisar é um texto pequeno, apenas de uma página, para você estar respondendo essas questões aqui. Tá bom? Leia com bastante atenção, estude sempre e beijo e até a próxima aula.